Meu nome é Joésio Siqueira, eu sou engenheiro florestal, formado em 1972 pela Universidade Federal do Paraná. Tenho mestrado em manejo florestal, doutorado em política e economia florestal. Fui diretor do Departamento de Economia Florestal do IBDF na década de 80, de 1980 até 1985, e diretor também do Departamento de Unidades de Conservação dessa mesma instituição, o IBDF. Também, em 1986, eu fui assessor do ministro de Indústria e Comércio para assuntos de energia. Hoje, fui professor da Universidade Federal do Paraná desde 1972 até o ano de 2010. Hoje eu sou aposentado da Universidade Federal do Paraná. Também, nós, em 1981, constituímos uma empresa que se chama STCP Engenharia de Projetos Limitada. Essa empresa, constituída nesse ano, voltou-se necessariamente para a consultoria na área de engenharia florestal. Nesses 35 anos de existência, essa empresa, a STCP, teve algumas mudanças significativas no seu escopo de trabalho. E hoje nós atuamos fundamentalmente na área de gerenciamento de obras, projetos de engenharia, no gerenciamento de terras e propriedades florestais, agrícolas, e também continuamos atuando na área da consultoria, tanto na engenharia florestal como na engenharia de maneira geral. Hoje, a nossa intenção é conversar um pouco com vocês sobre a floresta e o desenvolvimento das frentes pioneiras. Para abordarmos esse assunto, eu julgo conveniente que, inicialmente, nós falemos um pouco sobre a floresta e sua importância. Então, quando nós falamos de floresta, ou quando nos referimos à floresta, duas alternativas nós temos sempre que observar. A primeira é de que ela é uma geradora de bens. E o segundo, que ela é uma geradora de serviços. Quais são os bens que a floresta gera? A floresta gera bens relacionados, como, por exemplo, com a madeira. E gera os produtos também não madeiráveis, como é o caso dos cipós, como é o caso da seiva, como é o caso da melhoria da proteína animal nas pessoas que vivem no interior da floresta, obtido através da caça de animais que estão nessa floresta. E no que se refere aos serviços, a floresta tem sido vista como a melhor protetora dos recursos relacionados à água, ao solo, aos animais, por dar essa proteção direta. Infelizmente, até hoje, nós não conseguimos valorizar essa contribuição desse serviço dado pela floresta. Em especial, no que diz respeito à proteção, por exemplo, de encostas, a regularização do regime hídrico. Então, essas coisas não têm sido suficientemente valorizadas. Ao contrário, a floresta tem sido suprimida e, com isso, trazido sérias consequências e acidentes, e que nós temos inúmeros exemplos nos mais diversos estados da federação. Só por esses dois aspectos, de bens e serviços, já se caracteriza a importância que a floresta tem e de sua contribuição ao adequado desenvolvimento das regiões no Brasil. Mas devemos observar que isso nem sempre foi assim. Então, por exemplo, logo depois da descoberta, logo depois da vinda dos portugueses para o Brasil, a floresta
sempre foi encarada como um empecilho, como um atrapalho, como um problema a ser resolvido para o processo de ocupação do espaço. Isso persistiu por muitos anos, por centenas de anos. Tanto que até hoje, nas avaliações de propriedades que nós praticamos aqui no Brasil, fica claro que uma área sem floresta tem maior valor do que uma área com floresta. Nós não conseguimos ainda dar a devida conotação de valor aos bens e serviços gerados pelas áreas florestais. Os esforços têm sido imensos para tentar chegar a uma conclusão, mas até hoje ainda não conseguimos estabelecer uma regra clara para que nós pudéssemos diminuir esse conceito gerado desde a chegada dos portugueses ao Brasil de que a floresta é um empecilho ao desenvolvimento. Vejamos alguns exemplos do que essa floresta pode ter de contribuição para essas frentes pioneiras. Então, voltemos à época do Brasil colonial. Se vocês lembrarem ou buscarem nas pesquisas, nas revisões bibliográficas, à época, o pau-brasil se caracterizou na espécie mais importante em termos da exportação de produtos do Brasil para a coroa portuguesa. Na sequência, nós iniciamos o processo de ocupação do espaço brasileiro, do litoral para o interior, e quem deu as condições econômicas e financeiras para que essa ocupação fosse dada foi a madeira. Então, esses exemplos podem ser perfeitamente observados nos estados do sul, com a exploração da araucária, com a exploração da erva mate, com a exploração da embuia, do cedro e de outras espécies. Mais recentemente, ainda nos estados do sul, e mais especificamente no estado do Paraná, na década de 30 do século passado, a região norte do Paraná sofreu o processo de ocupação, ou teve seu processo de ocupação baseado quase que exclusivamente na exploração madeireira de espécies como o ipê, como a maçaranduba e outras que à época tinham importância no contexto de ocupação daquele espaço. Infelizmente, o processo de ocupação foi de supressão total da vegetação, tanto que hoje essa região tem menos de 8% de sua cobertura original transformada ou mantido como área florestal. A partir daí, nós também tivemos outros exemplos muito claros a respeito da utilização da floresta para essas frentes pioneiras. Se nos transportarmos para o início, ao meados da década de 60 do século passado, dentro do governo de exceção, do regime de exceção, foi construído um programa governamental chamado Integrar para Não Entregar. Esse programa contemplou vias de acessos como a Belém-Brasília, como o complemento da Belém-Brasília, que tinha sido iniciado no governo Juscelino Kubitschek, como a perimetral norte, que fica na calha norte do rio Amazonas, como a Cuiabá-Santarém, como a Transamazônica, e ainda mais os projetos hidrelétricos, como é o caso, até mesmo aqui no sul, do projeto de Itaipu, da usina hidrelétrica de Itaipu, da usina hidrelétrica de Samuel, em Rondônia, da usina hidrelétrica no rio Tapajós, e também
aliás, no Rio Tapajós, no Rio Tocantins, e a usina hidrelétrica de Tucuruí. Esses projetos, todos, vinculavam-se a integrar uma região significativa da Amazônia através de colonização. E junto com essas rodovias vieram os projetos integrados de colonização, os chamados PICs, que atraíam moradores ou habitantes de outros estados, em especial do Nordeste do Brasil, para ocupar lotes de 200 hectares ao longo dessas rodovias. Como, por exemplo, na Transamazônica, a referência do PIC Altamira, era um projeto de 500 quilômetros entre Altamira e Itaituba, que a Transamazônica foi toda dividida na sua margem direita e esquerda em lotes de 200 hectares. E nesses 200 hectares eram assentados colonos com a proposta de que eles deveriam desmatar 50% do lote para garantir a posse dos outros 50%. Então, desmatando 50%, você teria 100% daqueles 200 hectares garantidos no seu processo de posse e de transferência, através do INCRA, de um título de propriedade dessa terra. A madeira, nesse caso, se transformou, nessa frente pioneira, se transformou no gerador inicial de renda para esses proprietários que lá foram assentados para o processo de ocupação. Também, ao longo desse processo, o INCRA, junto com o Ministério da Agricultura, estabeleceu unidades produtoras de madeira, serrados, laminados, e com isso ele fortaleceu o resultado marginal, porque até mesmo nessa oportunidade era considerado como um resultado marginal a madeira retirada desses lotes de colonização. Mesmo ele dando as condições iniciais de geração de caixa, de renda ou de recursos financeiros, ele mesmo assim foi considerado como um resultado marginal ao processo de ocupação. Porque a proposta sempre foi de que esses assentados se voltassem quase que exclusivamente às duas atividades que são as duas maiores no processo de ocupação de frentes pioneiras, que é a agricultura e a pecuária. Então, esse resultado inicial, apesar de dar as condições para que esses colonos pudessem ter recursos financeiros para se manter no lote, mesmo assim foi e continua sendo considerado como um resultado marginal. Além disso, nós podemos observar que, apesar de ter sido um modelo governamental, o Brasil também desenvolveu em outros estados da federação o mesmo processo de ocupação, aí pela iniciativa privada. Então, as colonizadoras que ocuparam o Mato Grosso do Sul, o norte do Mato Grosso do Sul, e ocuparam o Mato Grosso, usaram os mesmos princípios. Então, a madeira continuou sendo a de obtenção dos recursos financeiros iniciais para que o colono ou assentado pudesse gerar renda para se manter na terra recém-ocupada. Além disso, a própria exploração madeireira criou a base de logística para essas regiões. Então, como exemplo, a exploração do mogno na Amazônia como um todo
gerou as primeiras vias de acesso para os colonos na ocupação desse espaço. Porque ou você adentra a sua propriedade usando os meios através de rios, fluvial, ou você faz isso através de vias abertas pela exploração madeireira nesses estados, considerados estados da região amazônica. Descendo, voltando para o sul e o sudeste, nós também observamos a mesma característica. E essa característica de não considerar a importância da madeira e sim considerar a floresta como um empecilho ao desenvolvimento, leva, nesses estados do sul e do sudeste, a uma completa degradação do recurso madeireiro nativo existente. E aí, se observarmos também como está ocorrendo, ou como ocorreu esse processo de ocupação, nós conseguimos chegar à conclusão de que existe apenas do bioma Mata Atlântica por volta de 13% do que existia anteriormente. Por quê? Porque essas terras que esse bioma ocupa foram transformadas em uso alternativo do solo, que não aquele da caracterização da floresta. Nós, mais recentemente, temos trabalhado, até mesmo aqui na STCP, dentro do conceito de terras de vocação florestal. Mesmo com as limitações que a lei, o novo Código Florestal, está impondo a esse tipo de atividade, mesmo assim, nós estamos trabalhando para que este conceito de terras de vocação florestal possa ser implementado no Brasil e, com isso, fortalecer não só a floresta e as suas respostas em termos de geração de bens e serviços, mas sim e principalmente pela característica de recuperação de paisagem e recuperação dos principais biomas que foram degradados pela alternativa de uso do solo, que não aquele de resposta à exploração ou à utilização dos serviços prestados pela floresta. Além disso, o que nós devemos considerar quando estamos atuando em frentes pioneiras? Que a inexistência de programas e políticas públicas que possam claramente trazer contribuição adequada a cada uma dessas regiões ou a cada um desses locais que são definidos como locais especiais para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao uso alternativo do solo, e isso é patente nos processos de ocupação, porque a grande maioria do poder constituído se pensa em programa de governo e não em programa de Estado, leva a que haja uma degradação do recurso. E a exploração se vincula à resposta imediata de apenas geração de caixa e não de geração de um sistema sustentável de utilização desse recurso disponível, em especial o recurso florestal. Então, o que nós precisamos construir? Nós precisamos ter bem claro que as frentes pioneiras, baseadas ou levadas a um programa de desenvolvimento, devem necessariamente ter um plano diretor de ocupação desse espaço que contemple claramente e inicialmente a melhor e mais adequada utilização do recurso florestal.
Com isso, nós não só trazemos uma contribuição substancial a esse projeto de ocupação desse espaço, mas sim e principalmente porque nós geramos e oportunizamos ao programa e ao beneficiado por esse programa uma fonte segura de geração de resultados econômicos e financeiros que vão contribuir para as alternativas do uso do solo para outras atividades como agricultura e pecuária. Esse também tem sido um trabalho intenso que nós temos na STCP contribuído e tentado levar aos governadores, mostrando a eles que não basta nós trabalharmos num programa de governo de 4 anos, mas sim que nós precisamos trabalhar num programa de Estado que leve a esses locais aonde se espera um processo de ocupação ou um processo de desenvolvimento através do uso alternativo do solo que contribua para um melhor uso das florestas existentes nesses locais. Mas para aqueles locais onde não foi possível construir e que infelizmente é a maioria das áreas ocupadas nos mais diversos estados da federação, o que nós estamos trabalhando? Nós elaboramos para a antiga SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, um programa de restauração de áreas via plantios florestais com essências nativas e exóticas para que essas propriedades que hoje estão degradadas por uso inadequado, tanto no que se refere à pecuária como à agricultura, para a sua restauração e efetivação dos compromissos e exigências previstos no novo Código Florestal. Tanto que, recentemente, a ex-presidente Dilma, em Nova York, fez o lançamento do plantio e da recuperação de uma área de 12 milhões de hectares como uma forma de contribuição do Brasil à restauração e ao cumprimento das metas relacionadas ao programa de sequestro e fixação de carbono ou na melhoria das condições do clima como um todo. Então, este programa, que exigirá um montante de recursos significativo, só terá viabilidade se estiver contemplando também a efetiva participação da sociedade civil como um todo. Aí teríamos que envolver os empresários, os proprietários de terra, os agricultores e as organizações da sociedade civil para que, em conjunto, consigamos restaurar uma parcela significativa das áreas que foram degradadas dentro de planos e programas governamentais que não contribuíram para o uso adequado do recurso florestal que nós dispunhamos e que hoje está cada vez mais escasso. Então, o que se imagina com esse programa de restauração é que ele não traga simplesmente essa contribuição à regularização legal das propriedades, que ele não traga simplesmente a contribuição de que haveria uma disponibilidade de madeira nessas propriedades que hoje se encontram degradadas, mas sim, principalmente, que nós tenhamos o desenvolvimento de um novo modelo do processo de ocupação e de uso alternativo do solo, que mostre
com clareza que é possível se desenvolver dentro de um planejamento adequado às condições as condições e características de cada uma das propriedades às quais nós estamos implementando esse programa. Nós não podemos, em momento algum, esquecer que uma das maiores riquezas de um país está nos seus solos. Nós não podemos esquecer que nós não conseguimos separar o solo, a vegetação, a água do ambiente. Quer dizer, o ambiente é tudo isso. E se nós queremos beneficiar a sociedade com um ambiente adequado, torna-se fundamental que os planos e programas de Estado contemplem a sinergia que existe na natureza para que esses planos e programas nessas frentes pioneiras possam trazer benefícios. Porque não é mais possível que nós, como por exemplo aqui no Paraná, na área conhecida, chamada de Basalto, que é a parte norte do Paraná, nós tenhamos investido muito mais para a recuperação das áreas atingidas pelas vossorocas do que propriamente o recurso gerado para o Estado em termos do recolhimento de impostos pela atividade de agricultura ou de pecuária para esse mesmo Estado. Então, o balanço que nós tivemos nessa região do Basalto é de que o que foi gasto pelo Estado para restaurar todas essas áreas erodidas foi muito maior do que o valor arrecadado pelos impostos gerados nas atividades produtivas dessa região. Então, esses exemplos devem constantemente ser utilizados para mostrar em que, havendo um adequado planejamento, em havendo um plano diretor de ocupação do solo e do espaço que contemple claramente as características intrínsecas de cada local, isso contribuirá não somente para a geração de bens e benefícios à sociedade ou ao indivíduo que está ocupando essa frente pioneira, mas também para a própria região, o próprio município, o próprio estado e ao país como um todo, porque teremos assim não somente a adequabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade das atividades desenvolvidas em cada uma dessas frentes pioneiras, objeto de planos de governo, e não de Estado, objeto de planos de governo para a adequada ocupação desse espaço. Então, eu penso que, neste momento, é importante que todos nós nos conscientizemos de que, sem um plano diretor adequado e que, apesar da importância da floresta na geração de caixa, nós ainda teremos condições de ter resultados satisfatórios para um melhor processo de ocupação do espaço nessas frentes pioneiras. Essa é a contribuição que eu queria deixar com vocês e qualquer dúvida estaremos à disposição. Meu nome, então, é Joésio Siqueira, o meu e-mail é joesio@stcp.com.br e estarei à disposição para os contatos e as dúvidas ou questionamentos ou contestações que vocês possam ter a respeito da importância das florestas nessas frentes pioneiras de ocupação. Um abraço a todos.